Homilia do Dom Henrique Soares da Costa, primeiro domingo da Quaresma, ano A. As tentações de Jesus no deserto. Logo no início deste santo caminho para a Páscoa, a palavra de Deus nos desvenda dois mistérios tremendos: o mistério da piedade e o mistério da iniquidade. Esses dois mistérios atravessam a história humana e se interpenetram misteriosamente. Dois mistérios que nos atingem e marcam nossa vida e esperam nossa decisão, nossa atitude, nossa escolha. Um é mistério de vida, o outro, mistério de morte. Comecemos pelo mistério da iniquidade. O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eis a vida que vivemos. A vida da humanidade é uma vida de morte, ferida por tantas contradições, por tantas ameaças físicas, psíquicas, morais. Viver tornou-se uma luta, e se é verdade que a vida vale a pena ser vivida, não é menos verdade que ela também tem muito de peso, de dor, de pranto, de fardo danado. Mas como isso foi possível? Escutemos a primeira leitura. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Somos obras de Deus, do seu amor gratuito. Do nada ele nos tirou e encheu-nos de vida. Mais ainda, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. Vede, o Senhor não somente nos tirou do pó da terra, do nada, não somente nos encheu de vida, também nos colocou no jardim de delícias, pensou nossa vida como vida de verdade, toda banhada pela luz do Oriente. Então, até aqui, Dom Henrique mostra que Deus criou a humanidade e depois a humanidade ficou ferida pelo pecado, ferida pela morte. Uma humanidade que vive uma vida marcada pela morte. Morte de ameaças, de contradições. Vivemos cada dia em direção à morte. E muitas marcas da morte estão em nós. Depois o bispo diz que o Senhor mostra a paternidade e o carinho de Deus em criar e nos amar, nos cuidar, que nos colocou num jardim, que nos tirou do nada por amor, do pó da terra, do pó do nada, né? E nos deu vida. Então veja o caminho, o carinho e o caminho que Deus vai percorrendo em conduzir para uma vida plena. Primeiro ele mostra que o mistério da iniquidade. Depois vai dizer que Deus passeava pelo jardim da brisa, como amigo do homem. Depois o Dom Henrique continua. Somente o Senhor Deus é o Senhor do bem e do mal. Por isso as duas árvores no Éden, a do conhecimento do bem e do mal, isto é, o poder de decidir por si mesmo o que é bem ou mal, certo ou errado, e a árvore da vida. Então,
essa árvore que foi mostrada para o homem, para a mulher, e Deus disse que não tocasse. Então é o mistério da iniquidade, ou seja, a sedução que aconteceu no jardim de Éden, e a mulher caindo no mal, no pecado, na desobediência. Então, a primeira coisa que as leituras vão mostrar é justamente a desobediência, para depois São Paulo comentar sobre a obediência de Jesus em Romanos capítulo 5. Então, o nosso destino é a morte. Então, Dom Henrique continua: o nosso destino é a morte, não há saída para a humanidade. O mistério da iniquidade destruiu o mistério da piedade? E o bispo diz: não, de modo algum. Ao contrário, revelou ainda mais. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, concedida através de Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Eis aqui o mistério tão grande, o mistério da piedade. Então, Dom Henrique aqui primeiro mostra que São Paulo vai falar sobre a comparação de Jesus, o novo Adão, que faz a reparação da desobediência de Adão. Pela obediência de Cristo, pelo dom do Espírito Santo, nós temos a vida divina, nós fomos divinizados. Pela graça, aquilo que queríamos ser, nós recebemos porque Deus manifestou-se na sua justiça, no Cristo morto e ressuscitado. Finalmente, com Jesus, a humanidade encontra a vida. E esta salvação teve um alto preço, continua Dom Henrique. A encarnação do Filho de Deus e sua humilde obediência até a morte e morte de cruz. O Senhor desfez o nó da nossa desobediência, da nossa autossuficiência, da nossa prepotência, renunciando o seu ser, o seu Senhor, de sua existência humana. Jesus, na tentação, na tentação do deserto, Jesus, ele se fez obediente. À glória do pão, dos bens materiais, dos prazeres, do conforto, ele preferiu a palavra do Pai como um único sentido e única orientação de sua vida. À glória do sucesso, Jesus preferiu não a honra, não a fama, não o aplauso, ele preferiu a humildade de não tentar Deus. À glória do poder, da força, das amizades poderosas e influentes, do prestígio político para impor e conseguir tudo, Jesus preferiu o compromisso absoluto e total com o absoluto de Deus. Somente Deus. Assim, Cristo Jesus, o homem novo, o novo Adão, de quem o primeiro era somente uma figura e uma sombra, abriu-nos o caminho da obediência que nos faz retornar ao Pai. E Dom Henrique termina dizendo: este é também o nosso caminho. Que Deus nos dê a graça de meditar as palavras do Santo Bispo Dom Henrique, para aprendermos dele. Um homem realmente de Deus, um homem sábio nas suas grandes homilias. Que Jesus, o novo Adão, nos dê a graça do perdão e da sua paz. Amém.